Olá, galera que curte literatura. Eu sou Bruna Barreto. Eu sou Isabel. Estamos iniciando mais um Literando. No podcast de hoje vamos falar sobre livros físicos. Teremos autoras contando sobre suas experiências, sobre seus livros e dando excelentes sugestões de leitura para você que está em busca de algo novo. E se você pensa em escrever seu próprio livro e não sabe por onde começar, acompanhe o programa aqui e terá dicas inéditas das autoras sobre como pôr em prática aquela velha ideia que você colocou na gaveta e que sente uma vontade imensa de tirá-la de lá e colocar na prática. Eu estou muito ansiosa pelas dicas. Todas estamos. E agora iniciamos mais um Literando. Nossa convidada de hoje é a fantástica Kátia Mourão. Ela escreve fantasia, romance, ficção, drama, erotismo, conto para jovens ou adultos. É carioca e mora atualmente na Terra Maravilhosa, Rio de Janeiro. Ela também é membro do Núcleo Acadêmico de Letras Artes de Buenos Aires e do Núcleo Acadêmico de Letras e Artes de Lisboa. Ainda menina, descobriu sua paixão pela literatura. Em 1997, escreveu seu primeiro livro, Elos do Destino. Reeditado em 2015 pela Ler Editorial, adaptada recentemente para roteiro cinematográfico. É também autora da saga Sobrenatural, Mas Além da Escuridão, com 3 volumes publicados em spin-off, e também pela coletânea Contos e Poemas Góticos de Carly Marie. Que honra tê-la conosco. Muito obrigada pela presença. Kátia, muita gente sonha em escrever seu próprio livro, mas a maioria das vezes se perde entre os acontecimentos, na elaboração do roteiro e personagens e dos eventos principais, que dão um toque especial e particular para cada obra. Então, o que nós queremos saber é justamente isso. O que fazer? Como devo começar meu próprio livro? Olha, eu sempre oriento aos autores, né, nas minhas palestras, e eu acho que, antes de mais nada, você precisa criar um um roteiro estruturado, porque é ele que vai conduzir todo o restante do seu trabalho, né, do processo de criação do livro. Então, se você não tem um roteiro bem estruturado, se você não traça o perfil de cada personagem, fica difícil realmente ao longo da história, você pode se perder, né? Eu costumo brincar que é que nem ficha médica. Cada personagem tem a sua lá, nome, como é que ele, quais as características psicológicas dele, né? De personalidade, de caráter, as características físicas, enfim. Tem toda lá, tem a fichinha. E eu trabalho dessa forma. Eu acho que essa forma ajuda muito, principalmente quando você não está trabalhando um livro único, né? Quando você está desenvolvendo uma série, uma trilogia, você precisa disso, desse apoio, né? E o roteiro bem estruturado. Eu costumo trabalhar com roteiro capítulo a capítulo. Então, eu antes de começar a escrever, eu monto o roteiro, capítulo 1, o que vai acontecer, o capítulo 2 e o 3, e assim por diante. A história do início ao fim. É claro que ao longo da escrita você se envolve, né, com a história, você pode ter novas ideias, querer acrescentar alguma coisa. E o roteiro, ele não impede o ato da criação, né? Ele não te impede de desenvolver a criatividade. Ele serve de orientação para que você não fuja do que você determinou para a história, né? Que você não fuja do enredo principal. Então, eu trabalho assim, acho que funciona muito bem, e sempre que algum autor me pede orientação, eu oriento nesse sentido. Eu acho que seria basicamente isso. Primeiro você precisa determinar o que você pretende passar com a sua história, o que a sua história vai contar, né? Quais são os pontos principais, aqueles pontos
primordiais que você não pode deixar de passar para o leitor. E aí você vai colocando isso tudo no papel. Dali você vai dividir o seu roteiro, né? Aí depende da técnica, porque existem várias técnicas de construção de roteiro, né? Depende da técnica que você vai utilizar e do tipo, do gênero de livro que você vai escrever, né? Da tua proposta literária. Mas basicamente é isso. Como foi a experiência de escrever seu próprio livro? Você já publicou livros físicos de forma independente. Como foi essa experiência? E quais as dificuldades que você teve para publicar dessa forma? Então, eu comecei como autora independente. Os meus primeiros livros foram publicados assim, eu paguei a edição, né? E fazia venda pelas redes sociais, através dos grupos do Facebook, né? Grupos de leitores, eu oferecia. A primeira Bienal que eu fiz, eu paguei para ir para a Bienal, para ficar. Paguei um horário, né, de sessão de autógrafos para ficar no estande de uma outra editora que abria espaço para receber autores independentes, e levei meus livros para vender. E foi assim que eu comecei realmente. Até por conta disso que eu decidi criar a editora, né, criar a Ler Editorial. Em 2014, você fundou a Ler Editorial, uma editora totalmente dedicada aos autores nacionais. O que levou você a abrir a sua própria editora? Eu decidi criar a Ler Editorial justamente por conta da dificuldade que eu enfrentava como autora para conseguir publicar meus livros através de uma boa editora. Tanto eu quanto os meus amigos, né? Autores, amigos com quem eu convivia, e todo mundo se queixava da mesma coisa. Ou você tinha editoras muito grandes que não davam a menor atenção para o autor nacional, que se dedicam exclusivamente a publicar os best-sellers, os livros que já vêm lá de fora transformados em best-seller, né? Porque é a venda certa quando cai aqui no mercado brasileiro, e com isso não davam oportunidade para os autores nacionais que estão começando, né? Autores contemporâneos. Ou então você tinha editoras menores que davam esse espaço, mas cobravam uma verdadeira fortuna dos autores para publicarem o primeiro livro, né? Eu conheço casos de pessoas que tiveram que vender o carro para publicar um livro. Tem editores aí no mercado que cobram 20, 30 mil reais para um autor que está começando a publicar o primeiro livro. E nem todo mundo tem essa disponibilidade financeira. E por conta disso foi que eu criei a Ler, que eu queria ter uma editora que desse esse espaço para o autor nacional sem esbarrar nessa dificuldade, né? E assim surgiu a Ler Editorial. E o nosso objetivo também é de divulgar o autor nacional, porque eu via muito autor se queixando que quando conseguia entrar para uma editora maior, e lá ele era mais um, no meio de vários autores, o livro dele era mais um, o livro não era trabalhado como deveria, não tinha muita divulgação, né? O autor não tinha muito espaço com os próprios editores, né? Eles não costumam dar muita abertura, você não tem uma relação muito próxima. Então, na Ler a gente tenta fazer tudo diferente, né? Eu costumo dizer que nós somos uma família
e a gente costuma ficar bem próximo dos nossos autores, muitos já viraram amigos pessoais e assim a gente vai levando, porque eu acho que funciona melhor dessa forma, né? A gente dá oportunidade igual para todo mundo, todos os autores da editora são divulgados, todos os livros são trabalhados da mesma forma, e até porque a proposta da editora é essa realmente. E com essa característica de se manter publicando exclusivamente autores nacionais, autores brasileiros. Como é, para um autor iniciante ou já experiente, o processo de publicação através da lei editorial? Até o final do ano passado, nós estávamos recebendo originais para avaliação. Agora a gente vai fazer uma pausa esse ano, porque nós temos uma quantidade imensa de originais para leitura, para avaliação, para selecionar, né, os livros a serem publicados já para 2019, porque a agenda de lançamentos para 2018 da editora já está fechada. E assim, até então o nosso processo funciona assim. O autor ele envia uma book proposal com informações sobre o livro, né? Um resumo do livro, e a gente faz uma avaliação. Se a avaliação for positiva, a gente considerar que o livro é adequado, aí a gente entra em contato, pede que o autor envie o original completo para que a gente possa fazer a leitura, né? E depois disso, então, aí a gente apresenta uma proposta de publicação. Quais os seus projetos para 2018? Os meus projetos como autora para 2018, provavelmente para o meio do ano deve sair a Sociedade Secreta em livro físico, né? Que por enquanto a série só existe em e-book. E eu estou trabalhando no momento no meu primeiro romance de época com foco histórico, que se chama O Conde de Trotskoy, que era uma cidade russa na época do Império. A história se passa em 1842. Gente, eu não sei nem se pronuncia dessa forma, se eu pronunciei corretamente o nome, porque é um nome bem complicado, né? Eu espero que sim. Se algum russo estiver me ouvindo e eu por acaso pronunciei errado, me desculpe. Mas, como eu estava dizendo, então é um romance de época que tem um foco histórico. E eu vou trazer muita coisa da Rússia Imperial, muito interessante para mim, está sendo muito interessante desenvolver esse trabalho, porque é um trabalho de pesquisa muito intenso, muito elaborado. A gente tem muita literatura aí, uma literatura vasta sobre a Inglaterra vitoriana, alguma coisa sobre a França, mas você não encontra muito livro, muita história a respeito da Rússia, né? A não ser que você recorra aos clássicos. Mas se você sair da linha dos clássicos, você não vê romances contemporâneos falando sobre a Rússia Imperial. E é uma cultura muito rica. Então, para mim, está sendo prazeroso demais mergulhar nessa cultura. Kátia, poderia ler para nós um trecho de algum livro seu? Esse é um presentinho inédito que eu vou dar para vocês. É um trecho do prólogo do livro O Conde, que eu vou ler para vocês agora. São Petersburgo, Rússia, 1842. O sol invadiu timidamente o quarto, trespassando as brechas da pesada cortina e anunciando uma gloriosa manhã de maio. Afastei as cobertas, testando a temperatura do ambiente. Estava agradável, quase 20 graus, o que não era muito comum, já que estávamos no final do mês e, portanto, auge da primavera.
Muito obrigada pela presença, foi uma conversa muito produtiva. Eu que agradeço, Bruna e Isabel, pela oportunidade. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada por tê-la com a gente. Segundo bloco, galera, e vamos continuar com esse papo maravilhoso sobre literatura. Agora, vamos entrevistar uma autora da nossa terra, Mari Rocha, que publicou seu primeiro livro em 2017. Olá, eu sou Mariane Rocha, autora do livro A Dimensão Arcã. O gênero do livro é fantasia e aventura, e fala das descobertas de Camille Félix, que é uma garota de 16 anos que vê criaturas sobrenaturais e descobre pertencer a uma antiga profecia, que a coloca na mira de Ariel, que é um homem louco por poder com a intenção de dominar as 27 dimensões carnais. Sendo a única capaz de derrotar Ariel, Camille inicia um treinamento, lutando contra o tempo para se defender das mais temíveis criaturas sobrenaturais e evitar um massacre iminente. Mari, estamos falando aqui sobre experiência, o desejo de escrever o primeiro livro. Conta pra gente o que aconteceu com você, como foi a produção? Escritora sempre foi um sonho. Desde novinho eu amava criar histórias em quadrinhos, já que gostava de desenhar. Eu sempre gostei de mitologia e filmes e livros de aventura. Tudo isso me inspirou, então decidi pôr no papel e tentar. Quando vi o livro impresso foi muito emocionante e muito gratificante também. Só por saber que meus personagens saíram da gaveta e podem ser conhecidos por outros leitores, mesmo que poucos, já vale todo o esforço. Como surgiu a ideia de publicar um livro de forma independente? Passou por muitos problemas até conseguir atingir essa meta? Sempre tive o sonho de publicar um livro. Meu objetivo era apenas publicar mesmo, sem ambição. Por isso que escolhi a forma independente. E é mais rápido para conseguir também. Está satisfeita com as vendas do seu livro? Não muito, porque as pessoas no Brasil têm pouco interesse na leitura. E em se tratando de Sergipe, esse quadro se agrava mais. Eu tenho muito interesse em divulgar meu livro e mostrar minha história, mas é necessário investimento para divulgação, o que torna mais difícil as vendas. Por que optou pela ideia de publicar um livro físico e não digital? Eu prefiro o livro físico pela sensação de sentir as páginas, poder tocar, especialmente quando se trata do meu próprio livro. Além disso, admito ter certo receio da não valorização do meu trabalho na forma digital. Vista a situação de corrupção no Brasil, acredito ser um medo de todo escritor, ter sua obra distribuída sem o devido valor. Acho a publicação física mais segura. Pretende continuar na vida de autora? Com certeza. Espero ainda publicar os outros 2 livros da sequência. Então, galera, estamos chegando ao fim de mais um programa. Mari, muito obrigada pelo papo, pelas informações que nos passou. Estou muito contente por essa oportunidade de ter esse diálogo com as autoras e só tenho a agradecer por todo o conhecimento que nos transmitiu e por ter aceitado o nosso convite. Te desejo muito sucesso. Desejo agradecer pela oportunidade de participar da entrevista. E para quem quiser ler As Aventuras de Camille, o livro está disponível na Iscariz da Avenida Jorge Amado e na livraria Iscariz do Shopping Jardins e Rio Mar. Obrigada. Gente, estamos chegando a mais um fim do Literando. Muito obrigada por nos ouvir mais uma vez. Continue com os ouvidos bem abertos para um próximo programa. Um beijo. Um grande beijo para a galera que nos acompanha.